gente sempre abre com a pauta principal, como manda o bom jornalismo, e a pauta principal é a visita da OEA ao Brasil, que terminou na última sexta-feira, visita da delegação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que foi ao Brasil para avaliar o quadro da liberdade de expressão no país. O grupo, que faz parte da Organização dos Estados Americanos, a OEA, era liderado pelo relator especial para a liberdade de expressão, o advogado colombiano Pedro Baca Villarreal, que na conversa timeline, disseram que é uma mistura de Cacai, aquele advogado que frequenta o STF de Bermuda, com o João Willis. Essa foto aí, todos bem sérios, né? Havia realmente um incômodo visível do Alexandre de Moraes e do Barroso na reunião com o Pedro Baca Villarreal. Ele foi recebido na segunda-feira pelo presidente do STF e pelo Moraes, e em reunião com congressistas de oposição, o Pedro Baca ouviu depoimentos graves de abuso de autoridade, de perseguição e censura, como o do deputado Marcel Van Hatten. Eu sou um opositor do governo Lula já de muito tempo, aliás, do PT, há muito mais tempo antes mesmo de Lula chegar na primeira vez à presidência da República em 2002. Eu fui censurado no X, e a ADF, que está aqui conosco, representa a mim e ao Partido Novo no caso do bloqueio do X do Brasil, que foi um escândalo internacional. O Brasil ficou ao lado apenas de 6 países que hoje censuram a plataforma X. Depois disso, fui perseguido pelo governo Lula e continuo por uma manifestação feita em tribuna denunciando abuso de autoridade e ilegalidades cometidas durante um processo envolvendo Felipe Martins. Nosso convidado de hoje, o Dr. Sebastião Coelho, falou sobre o comportamento de Alexandre de Moraes. O senhor ontem conheceu o maior sicário deste país, chamado Alexandre de Moraes, um abusador, não respeita a Constituição, profere decisões secretas desde 2019. Essa história do 8 de janeiro é apenas uma cortina de fumaça que eles usam para dizer, olha, nós estamos defendendo a democracia. Mentira. Desde 2019 que eles abusam. Antes só Alexandre de Moraes. A partir do 8 de janeiro, os demais ministros passaram a concordar com o senhor Alexandre de Moraes. Nós temos uma definição. Fake news no Brasil é tudo que não atende à vontade do Supremo Tribunal Federal. Nas mãos assassinas de Alexandre de Moraes está o sangue do seu Cléris, conhecido como Clesão, cuja filha está aqui filmando. O seu Clérito, enfermo, não teve o atendimento médico, violando os direitos humanos e morreu na prisão, por culpa exclusiva de Alexandre de Moraes. A filha do Clesão também conversou com Pedro Baca. Mi padre fue muerto, preso injustamente y torturado en la cadeia. Mi padre no es criminoso. Mi padre es un hombre íntegro, bondoso y ejemplo de brasileño. Ellos no merecen, mi familia no merece esto. Estamos torturados até hoy. Y no es fácil vivir esto en Brasil. Por favor, nos ayude. Por favor. Bom, quem não se emocionou com esse depoimento, pelo amor. Marcos Vanucci, jornalista preso no dia 8 de janeiro, no exercício de sua profissão, denunciou a tortura que sofreu. Todos nós aqui, inclusive eu como vítima do 8 de janeiro, a nossa principal fala neste momento é um pedido, senhor Pedro Baca, é um pedido de socorro. Socorro a todos nós vítimas do 8 de janeiro. Nós fomos presos no QG no dia 9, sem nenhuma ordem de prisão legal. Eu não fui comunicado que eu fui preso. Nós simplesmente fomos obrigados a adentrar em ônibus, sem nos avisar onde nós iríamos. E lá nós ficamos sabendo que eles
fariam uma identificação e em seguida nós seríamos liberados. E fomos todos levados para a prisão. Ao chegar na prisão, eu já fui recebido com um soco no ombro por um dos agentes penais. Assim que eu pisei, saí do ônibus, já recebi um soco no meu ombro direito. E aí começa-se então a sessão de tortura. Fomos colocados no chão, sentados um atrás do outro, com nossas bolsas entre as pernas, um homem atrás do outro, com várias hostilidades, várias humilhações, vários xingamentos. E aí passamos por uma segunda etapa, que é a etapa que eu considero mais grave. Nos colocaram num corredor de 50 metros de comprimento, de frente com todos os agentes penais, inclusive agentes penais mulheres, e pediram que nós tirássemos a roupa. Nos ordenaram que tirássemos a roupa, fiquem todos nus. Não contentes, pediram que nós virássemos de costas. E ainda não contentes, pediram que todos nós ficássemos de quatro. Se o senhor, ou se qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento de lei e de responsabilidade jurídica, eu penso que isso, no mínimo, chama-se tortura. Na quinta, o representante da OEA teve reunião com Jair Bolsonaro. O ex-presidente criticou o Supremo e afirmou que a corte promove perseguição política. Em entrevista ao portal Metrópolis, Pedro Baca classificou as denúncias apresentadas por congressistas da oposição ao governo Lula como impressionantes. Sr. Pedro, quick word for Brazilian media, please. How do you assess the visit to Brazil so far? We are listening to a lot of stories and reports, a very heavy agenda. So we are on that. Anything you heard so far is concerning about freedom of speech in Brazil? I mean, the tone of the reports are really impressive. We have to analyze this with calm. And about the meeting of the Supreme Court, was satisfying about the freedom of speech? They present, I think they publish a press release on that. That's their voice. We will have ours later. Okay, thank you very much. Very important for you to understand. Que aí já vai também. Agora, a comissão deve apresentar um relatório final com impressões sobre as informações coletadas no Brasil. Consta, vamos lá, em vários aspectos para a gente analisar, né? O desembargador depois vai falar, e ele, até onde sei, vi na Oeste Sem Filtro, que ele não considera que houve um erro do Pedro Baca de ter ouvido primeiro o Barroso e o Alexandre de Moraes, né? Porque a gente, pelo menos numa investigação jornalística, talvez policial, você primeiro ouve a vítima, né, para depois ouvir os acusados. Mas a gente viu essa declaração do Pedro Baca, dizendo que os relatos que ele tinha ouvido ali naquele dia, que ele encontrou, acho que foi na terça-feira, que ele encontrou com os deputados e senadores, que os relatos eram realmente impressionantes, mas ele também disse, e a Folha de São Paulo, com a Patrícia Campos Melo, ela destacou exatamente isso, ele também disse que o convite do governo do PT para que a delegação fosse ao Brasil demonstra a ampla força democrática do país e uma abertura à observação internacional e ao diálogo regional. E a imprensa que não foi capaz, consta, a gente pode falar também sobre isso, de rebater a nota oficial do STF, que é uma série de mentiras e absurdos, né? Pelo menos admitiram que censuraram 120 contas no X, mas disseram que todos os usuários foram notificados. Você foi notificado, consta. Também vieram com um papinho de que perseguição e censura foram necessárias em alguns momentos para salvar a democracia, que é um grande absurdo, e a gente sabe que mesmo usadas pontualmente, essas práticas são ilegais. E não foi isso que aconteceu, né? O desembargador já falou também sobre isso, no depoimento dele ele falou sobre isso, quer dizer, a situação começou em 2019 e desde então, consta, só piorou.
Só piorou. Eu vou deixar o doutor Sebastião dar depois o depoimento dele, que é um depoimento de não só alguém muito mais especializado no assunto, como de dentro, estava lá, né? E eu participei dessa entrevista com o doutor Sebastião também na Oeste. Só parabenizo muito aqui o tom, a clareza e o tom utilizado com esse relator ali na hora, né, para a gravidade do assunto. Veja, um dos presentes ali, quando o Vanucci estava falando, estava no final da mesa e deu um depoimento de 4 minutos que foi gravado, ele me mandou na íntegra, foi o Flávio Gordon. Por que eu estou trazendo o nome do nosso amigo Flávio Gordon aqui? Porque em 2019, eu, Flávio Gordon e outros denunciamos o inquérito do fim do mundo em cortes internacionais. Ou seja, eu fui um dos primeiros brasileiros a denunciar esse negócio todo. Alguns anos depois eu fui arrastado para o inquérito como réu. Né? Detalhe, está sob sigilo, ninguém sabe por quê. Logo no comecinho, um passarinho me contou, senão o Emerson briga comigo, mas eu soube que consta algo assim, abaixo, as postagens nas redes sociais, né, do extremista de direita, Rodrigo Constantino. Ou seja, está sob sigilo, mas tudo é um compilado de tweets. Esse é o resumo do meu inquérito, né? Que coisa. Eu adoraria que o ministro Alexandre de Moraes tornasse público. Ou pode vazar até mesmo em doses homeopáticas que ele vem fazendo para a Globo. Porque aí vai lá, resgatar um tweet meu, outro tweet, e aí vamos ver qual é o cenário para imputar algum crime a mim, que até hoje eu não sei, mas 2 anos sem passaporte, contas bancárias congeladas e sob censura prévia no Brasil. Eu digo isso, Lacombe, não para destacar o meu caso, que é apenas mais um. É para mostrar que não existe inocente nessa história. O STF deu um golpe no Brasil para recolocar um ladrão na cena do crime, como diria o seu próprio vice, em conluio com a velha imprensa. Esse é o tal consórcio que tomou de assalto o poder no Brasil. É por isso que a gente não viu a Globo fazendo uma cobertura minimamente séria de nada disso, porque eles são parte do problema, eles são cúmplices do Alexandre de Moraes e companhia. Não dá para o relator, o senhor Baca, fingir que não viu o que viu. Não dá para ele fingir e sair indiferente, né? Mostraram, por exemplo, para ele o vídeo que bastaria isso, para mostrar que o Brasil não tem um Estado de Direito mais, e sim um Estado de exceção, né? O vídeo em que o Barroso se vangloria de ter derrotado o bolsonarismo. Ele diz isso num convescote de comunistas da UNE, dizendo: nós derrotamos o bolsonarismo. Nós! Bastava isso para mostrar o seguinte: o sujeito é o presidente do STF, cuidava do TSE. Como é que pode um juiz, um árbitro, que vibra para um dos times e ainda se vangloria de ter derrotado o adversário? Isso não é, em nenhum lugar do mundo, imparcialidade que possa ser chamada de democracia, império da lei e por aí vai. Por que o senhor Baca, então, talvez dessa vez não mande a vaca para o brejo? Porque ele sabe que se ele fizer isso, talvez entre em tempos de vacas magras lá na OEA, para manter o trocadilho com o animal que dá o nome dele, em português. O Trump é a mudança de cenário. E os Estados Unidos representam mais ou menos 50% do orçamento desse troço. Então ele está sendo mais simpático, ainda que peça calma para analisar os relatos impressionantes. 2019 a denúncia. Já tem muito tempo, não precisa de mais calma. As pessoas têm pressa. Tem preso político no Brasil, tem gente sob tortura. Tem gente que foi presa por viagem que não fez, que é cliente aí do nosso convidado, e que não pode dar entrevista. Felipe Martins, é tudo uma loucura o que está acontecendo no Brasil. Então nós temos que falar sério aqui, né? E pressionar. Talvez tenha mais boa vontade agora por pressão do Trump. Mas também, Lacombe, é preciso tomar muito cuidado para não ficar a turma toda acreditando numa bala de prata, tic-tac, 72 horas. Eu já vi algumas contas aí que são claramente clickbait, dizendo que o Trump já mandou o senhor Baca ir lá ouvir pito dele, que vai colocar o Ratcliffe para pressionar. É tudo mentira. É tudo mentira, tá? Esse sujeito que ninguém nunca ouviu falar tem insider information da CIA, do Pentágono e da Casa Branca agora. E tem gente que cai. Então, não vai vir em bala de prata. Tem que voltar povo às ruas, tem que ter a pauta da anistia, que eu nem gosto do nome, sempre disse isso. Anistia é para bandido. O que nós precisamos é de justiça.
Soltura de quem é preso político hoje. Cabeleireira que pega 14 anos por pichar com batom uma estátua não é a anistia que ela precisa de justiça. Ela precisa que a justiça seja feita. E que o Alexandre de Moraes está impedindo. Porque ele é um psicopata ditador. Cheio de cúmplices. Que fique claro. Então, Lacombe, temos que voltar às ruas, temos que cobrar, pressionar o Congresso, pressionar todo mundo que tem algum tipo de poder para reverter isso, tá? Porque não é tolerável o Brasil fingir que existe uma normalidade ou esperar um milagre qualquer vindo de fora, seja do senhor Baca, seja do Trump e da Casa Branca. O brasileiro vai ter que arregaçar as mangas e fazer a sua parte, porque ele vive hoje sob um regime de exceção que, sim, fez de tudo para intimidá-lo. Essas prisões que nós estamos discutindo aqui serviram justamente para tirar os brasileiros das ruas. É isso que eles queriam. E conseguiram. Então não podemos aceitar isso. Temos que voltar às ruas e pedir justiça. Acima de tudo, justiça, que é o que está faltando.